Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que vocês me perguntam muito, muito mesmo, que é sobre o primeiro emprego. Então, como se portar? Será que é difícil mesmo? É o meu primeiro emprego? Não tenho experiência? O que eu faço? Tô com medo de não dar certo. Peraí, vamos conversar com calma, tem bastante coisa para conversar. Principalmente eu quero abordar com vocês, estou aqui com o meu tablet, quero abordar com vocês sobre questão de insegurança, de medo e sobre posturas profissionais. Eu acho que esse assunto é muito importante para a gente conversar, principalmente para as pessoas, óbvio, que estão aí se formando, mas também para as pessoas que querem começar a trabalhar como assistente social e tem muito receio. Às vezes, para vocês terem noção, eu já recebi mensagem de que a pessoa ela tá com a oportunidade de trabalhar como assistente social e ela tá com medo de pegar essa oportunidade justamente porque ou não tem experiência, ou porque, insegurança mesmo, bate aquele medo, aquela incerteza de não saber o que fazer, é super normal, principalmente quando a gente acaba de se formar ou já tá ali no finalzinho do curso que a gente começa a ter noção de que a gente já está se formando e que o próximo passo é conseguir um emprego e aí a gente fica assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber lidar com as questões? Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E se você não me conhece, eu sou a Júlia, sou assistente social, eu tenho 24? Acho que eu tenho 20. Nossa, gente. Me perdi um pouco, mas acho que eu tenho 25 anos já, até me perdi, enfim. Eu sou a Julie, eu sou assistente social e eu estou no meu segundo emprego como assistente social. Meu primeiro emprego eu trabalhei na área da saúde, na atenção básica, e atualmente eu estou trabalhando em um CRAS, na parte da assistência social. Então, a gente vai conversar assim um papo bem real mesmo sobre essa questão do primeiro emprego, inseguranças. Eu vou falar sobre esse assunto no geral, mas eu vou trazer também a minha experiência para vocês entenderem o que eu fiz, como que foi, qual a sensação e que de fato, sim, bate aquele medo, bate aquela insegurança. Até hoje, eu tô no meu segundo emprego, mas mesmo assim, até hoje, às vezes me bate insegurança em um determinado caso ou uma coisa que eu nunca atendi, por exemplo. Então, esses dias eu contei no vlog pra vocês que chegou um caso pra mim de habitação e eu nunca tinha atendido nada relacionado à habitação e eu fiquei até meio perdida mesmo e super mal também relacionado a esse caso, mas eu vou contar isso mais pra frente aqui no vídeo. Então, se você já gostou desse assunto, já tem interesse nesse assunto, já deixa o like aí que ajuda bastante. E sem mais enrolações, bora começar a falar sobre isso, né? Primeiramente, é super normal a gente sentir essa insegurança mesmo após ter feito o estágio. O estágio em si é incrível, é muito importante, é uma etapa muito importante na formação deste futuro assistente social, porque vai ser o primeiro contato com o cotidiano profissional e com o assistente social ali, com a rotina dele, os instrumentais, os atendimentos. Então é uma oportunidade muito, muito boa o estágio e se você ainda vai chegar nesse momento do estágio, você aproveite muito, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo relacionado sobre isso, mas aproveite muito o seu momento do estágio, né? E aí, até quando a gente vai iniciar o estágio, a gente se sente inseguro, porque a gente meio que não tá sabendo nada de serviço social, nada da rotina do assistente social. E aí, ainda nessa experiência do estágio, já é normal a gente sentir esse medo e essa insegurança. Por quê? Porque de fato a gente não sabe nada da realidade do assistente social, digo assim, vivida, sabe? Porque a gente só tá ali na faculdade, tá vendo os conteúdos, a gente ouve falar de uma coisa ou outra, mas ter a experiência mesmo de olhar para o assistente social e acompanhar a rotina dele, a gente não tem. Então, quando a gente já começa na parte do estágio, a gente se sente, sim, um pouco inseguro. Eu, pelo menos, eu tava insegura um pouquinho, mas eu tava, sobretudo, ansiosa pra ver como é que é, pra tipo assim, meu Deus, finalmente, chega de teoria, chega de Marx, chega de fundamentos, eu quero ver como que é a realidade profissional do assistente social. Só que aí, o estágio, justamente, é o que eu falo pra todo mundo que me pergunta relacionado ao estágio. Você está no estágio pra aprender. Então, o estágio, querendo ou não, é algo mais tranquilo. É uma experiência que não dá tanta dor de cabeça, digamos assim. Por quê? Porque se aparecer algum tipo de problema, alguma coisa que você precisa resolver, você tem um assistente social ali, entendeu? Então, querendo ou não, a responsabilidade das coisas, dos atendimentos, etc., é desse assistente social. Então, o estágio ele é mais livre para você ter a experiência, para você conhecer, para você acompanhar um atendimento, fazer os seus primeiros atendimentos, que geralmente, assim,
não se cobrem tanto no estágio, porque você tá ali pra aprender. Então vão ter erros, vão ter coisas que você vai esquecer de perguntar, enfim, normal. Mas aqui o foco não é o estágio, né? É a parte da profissão. E aí, eu acho que esse é o ponto, assim, que dá mais insegurança e mais medo. Por quê? Porque no estágio a gente tem justamente o assistente social nas costas. Então, qualquer coisa que der errado ou qualquer coisa que tem que resolver que seja urgente, a gente tem o respaldo do assistente social, ele que vai resolver. E quando a gente começa a trabalhar, as demandas vão vir para nós. Nós que temos que resolver, nós que temos que atender, nós que temos que pensar o que fazer, para onde encaminhar, o que abordar no relatório, o que conversar, chamar uma reunião de rede, discutir só com a saúde, discutir aquele caso só com a assistência, enfim. Então, bate justamente esse medo e essa insegurança porque você não teve, digamos assim, a experiência como ativamente assistente social. E aí, aquele frio na barriga de, meu Deus, se chegar uma demanda, eu vou saber dar conta? Eu vou saber atender a pessoa? Eu vou saber encaminhar, saber para onde encaminhar, identificar a demanda daquela pessoa a partir daquela conversa e captar, sabe, as nuances, as particularidades, mas também o entorno daquela situação. E é normal, gente, é normal bater essa insegurança. Eu me senti insegura no meu primeiro emprego, tudo normal, tá? Não achem que isso não é normal, não desistam, pelo amor de Deus, não desistam de qualquer oportunidade porque você tá com medo, porque você tá com insegurança, vai assim mesmo, porque ao longo do tempo você vai aprender, entendeu? Então é melhor a gente pegar a oportunidade e aproveitar e ir aprendendo no dia a dia do que depois se arrepender de falar, meu, aquela era uma oportunidade muito boa para mim crescer, para mim me tornar um bom assistente social e por conta de medo eu acabei deixando de lado. Então não se arrependa das coisas, tá? Vá com medo mesmo. E por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. E aí, eu não tô aqui pra falar, por exemplo, olha, se você fizer isso, você nunca mais vai se sentir insegura, você não vai ter medo. Por quê? Porque eu ainda, às vezes, me sinto insegura mesmo já trabalhando como assistente social. Tudo bem que eu não tenho anos de profissão, mas eu já tive a experiência, né? E, é claro, eu não tenho aquela insegurança igual eu tinha antes, mas dependendo da demanda, dependendo do caso, me dá uma insegurança assim, entendeu? Então eu já tive ali nos dois lados, tanto no lado da experiência do estágio, quanto do lado também de ser assistente social e de que a demanda chega para mim e eu preciso olhar para aquela demanda e fazer alguma coisa. É assim, talvez você não esperava de mim falar isso, mas sim, a gente vai ter insegurança, é super normal e essa insegurança te acompanha. Mas o que é importante aqui é você definir o grau dessa insegurança. Então vamos lá. Uma coisa é eu me sentir insegura com aquela oportunidade, com aquele trabalho, né, aquela área do assistente social, com trabalhar como assistente social no geral, e mesmo assim eu ir e enfrentar isso. E outra coisa é eu me sentir tão insegura a ponto de eu não querer trabalhar, de eu não querer agarrar uma oportunidade que eu sei que é boa, que eu sei que é interessante e que vai me evoluir profissionalmente por conta da insegurança. Então tem esses dois aspectos. O que você tem que fazer, é claro, não deixar essa insegurança te consumir. Porque, gente, a gente vai viver muito na vida ainda, entendeu? Tem várias situações assim que tiram a gente da nossa zona de conforto e você só vai evoluir como pessoa, seja no pessoal, seja no profissional, quando você sair dessa zona de conforto. Então não tem como você ser menos tímido e conseguir conversar mais com as pessoas e atender sem sentir vergonha se você evitar experiências que te coloquem nessa zona de desconforto, entendeu? Então assim, você só vai superar tal coisa se você enfrentar, entendeu? Agora, se você, por exemplo, eu gostaria de ser assistente social, mas eu tenho muita timidez, não gosto de falar muito com as pessoas, não sei como que vou puxar o assunto, então em vez de eu ir para uma área que vai ter atendimento direto com a população, eu vou, sei lá, para uma área de gestão para evitar falar com as pessoas. Não, isso você não tá resolvendo o problema, você só tá deixando de lado aquela insegurança profissional. E isso uma hora vai chegar, porque a gente precisa, principalmente quando a gente tá trabalhando como assistente social, a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber escrever, entendeu? Então o primeiro passo é isso, você identificar o que você precisa melhorar e você de fato correr atrás e se colocar em situações que vão
te trazer evolução mesmo. E aí, para auxiliar também e tentar diminuir pelo menos essa insegurança, eu escrevi algumas coisinhas aqui e aí a gente vai conversando, tipo algumas dicas. Então, a primeira dica que eu coloquei aqui foi: conheça o seu local de trabalho. Isso é muito importante. É claro que se você ainda está procurando a sua primeira experiência como assistente social, você não vai ter um local de trabalho definido, mas essas dicas elas vão servir para tudo no geral, principalmente quando você já tiver também, né, um local ou uma oportunidade já ali à espera, mas no geral elas vão ajudar bastante para você pelo menos já saber o que fazer caso chegue a sua oportunidade. Então, o primeiro é: conheça o seu local de trabalho. Por que que é importante conhecer o seu local de trabalho? Porque a partir do momento que você seguir essas dicas, você vai se sentir confiante, porque você sabe o que esperar, você sabe como funciona o local, você conhece o local, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você não pode fazer, o que você não tem que fazer, o que não é a sua atribuição. Então, quanto mais estudo a gente aprende, né, mais seguro de si e da profissão a gente vai conseguir ter. Então é muito importante você conhecer o seu local de trabalho. O que é conhecer o local de trabalho? É saber o que é um CRAS? Não. É saber o que é um CRAS, vamos supor que você está trabalhando no CRAS, né? É que eu estou trabalhando no CRAS e fica mais fácil de eu dar exemplos. Mas vamos lá. Você conhecer o que é o CRAS, você conhecer o que é a saúde, você conhecer o que é a educação, o que é a assistência social, né? Os serviços. Tudo isso é muito importante para que você tenha até um conhecimento de intervenção profissional. Então, você precisa conhecer não só o seu local de trabalho, né? Obviamente, mas também ao redor da onde você está ali atuando ou vai atuar. Então, o que é conhecer o local de trabalho? Eu vou destrinchar aqui, mais fácil. Mas enfim, conhecer o seu local de trabalho, o que é o CRAS, como funciona, para que serve, para que serve um assistente social lá, para que serve esse serviço, o que ele oferta, essas coisas. Aí o segundo ponto, né, segunda dica: conheça qual serviço é ofertado. Uma dica acaba entrando na outra, né? Então é justamente isso que eu acabei de falar. Conheça o local de trabalho, que serviço oferta lá. No CRAS tem o serviço de convivência. O que é o serviço de convivência? Quais os profissionais que trabalham lá? Qual a proposta? Qual o objetivo? Quais as idades? Quem é o público-alvo? Tem o PAIF, que é o serviço de proteção, né? Para que serve? Como é feito esse acompanhamento? Quem são os profissionais que fazem isso? Como que funciona o acompanhamento em si? Essas coisas. Então, você precisa também ter propriedade no que aquele serviço faz e o porquê que você está dentro daquele serviço. Por que que aquele serviço precisou de um assistente social. Terceiro, entenda quem são seus companheiros de trabalho e funções. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tiver noção de quem está trabalhando junto com você, às vezes vão ter demandas que vão chegar e você vai ter dificuldade de fazer algum tipo de intervenção, ou você pode até chamar um outro profissional para pensar em conjunto. Então, no CRAS não tem só assistente social. No CRAS tem assistente social, tem psicólogo, tem operador social, que aqui eles chamam de cuidador social, mas na verdade é operador social. Tem agente de serviços gerais, tem o pessoal também que fica na parte da cozinha, tem o pessoal que fica na parte da recepção, tem os técnicos, tem um monte de gente. E é preciso conhecer cada uma dessas pessoas, quais as funções deles, porque isso auxilia muito até para você entender também como que é o funcionamento do serviço. Outro ponto também fique atento às notícias gerais e sobre a sua área. Isso é muito importante. Como eu estou trabalhando no CRAS, novamente eu vou trazer esse exemplo. Eu trabalho no CRAS e no CRAS tem uma demanda de benefícios sociais. Então, tem muitas dúvidas de Bolsa Família, condicionalidades, bloqueio, advertência, suspensão, como conseguir o Bolsa Família, como atualizar o CAD único, quem pode fazer o cadastro único, tem sobre BPC, tem sobre benefícios eventuais. Então, tem muita coisa para você saber. É claro, você não precisa saber de tudo. Aos poucos você vai estudando essas coisas. E aí é muito importante você ficar atento às notícias, porque uma coisa que está acontecendo agora também é que houveram algumas mudanças que já vão ser implementadas e que eu acho que, como mudou o ano, já são implementadas, né? Então, mudanças no BPC, mudanças no cadastro único. Hoje,
hoje não, esses dias, né, essa semana, eu dei uma olhada no Instagram do Ministério, é um nome gigante, mas é o Ministério da Assistência, e eles colocaram uma publicação falando que o CadÚnico agora vai ser por meio do CPF. Então, os dados, né, a coleta de dados, etc., vai ser por meio do CPF. Antes era feito pelo NIS. E aí, agora, com o CPF, vão ter uma maior possibilidade de cruzamento de dados com outros serviços do governo. Então, por exemplo, com o CPF, eu vou conseguir dar uma olhada nos dados do INSS, do, sei lá, do imposto de renda, sei lá, não sei o que aqui que eu tô puxando de exemplo, mas enfim, em resumo, é que com o CPF você vai conseguir um maior cruzamento de dados e aí você vai conseguir comprovar e ter mais certeza, né, de se tais informações são reais, são verídicas, principalmente no caso do cadastro único. Então, por exemplo, eu tenho o cadastro único, tá lá com o meu NIS, mas aí com o NIS eu só tenho um tipo de consulta. Se eu coloco o CPF agora como a base principal de dados, eu consigo ver outras coisas também que vão me trazer mais informações de dados sobre aquelas pessoas. Isso é algo muito novo, o Ministério publicou semana passada no Instagram. É claro que a gente tem que procurar informações oficiais também. Então, se eu trago alguma coisa aqui pra vocês, são informações oficiais do governo e tal, tá? E aí, tem essa nova coisa. E na mesma semana, eu já recebi uma dúvida do pessoal perguntando sobre isso, com dúvidas. Eu não vou dar o exemplo aqui porque era uma questão bem pessoal, mas o pessoal fica com dúvida, porque nem todo mundo consegue interpretar o que aquilo está de fato querendo saber. Enfim, dei esse imbróglio todo. Outra coisa também sobre BPC e biometria. O pessoal tá com muita dúvida, porque agora, para ter o BPC, precisa atualizar, além dos cadastros, né? Precisa também ter uma biometria cadastrada. E o pessoal está super perdido, a população e os profissionais também estão super perdidos de como será coletada essa biometria. Isso são tudo novo, coisa de um mês, informações novas. Então é muito importante você estar atento às notícias, porque isso também vai facilitar o seu trabalho como assistente social, e não só específico da sua área, mas óbvio, principalmente, mas também sobre outras áreas também, outras demandas. Eu tô aqui com a garganta seca de tanto falar. E você não precisa, por exemplo, sentar um dia toda semana e ficar estudando as matérias, essas coisas. Você não precisa. Essas notícias vão vir pra gente, essa demanda vai vir pra gente. E aí a gente sempre precisa estar justamente estudando pra entender essas novas coisas, os impactos que elas vão ter no nosso âmbito social, no nosso trabalho. Então é muito importante a gente ficar atento às notícias, às coisas que estão acontecendo. Outro ponto também e muito importante saiba impor limites. Essa daqui é a parte da postura profissional que eu queria conversar com vocês, né? Uma coisa, é claro que eu vou trazer a minha experiência aqui, mas eu acho que isso é no geral, porque eu vejo acontecendo com outras colegas de trabalho também, que muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham com você, eles não sabem qual é a sua função, eles, no sentido assim, o que faz um assistente social, para que serve um assistente social. Então é muito comum, principalmente em áreas que, por exemplo, não tem tanto assistente social, é muito comum que te tragam demandas que não são de sua competência. E aí é muito importante ter essa postura profissional. Isso acontecia muito comigo na área da saúde. Agora que eu tô no CRAS, tem mais assistentes sociais que trabalham comigo. A coordenadora do CRAS é assistente social. Então é um ambiente de trabalho mais tranquilo, porque todo mundo sabe ali o que faz um assistente social. Agora na saúde, eu era a única assistente social praticamente, só tinha eu e mais outra assistente social e a gente nem ficava juntas. Então, a maioria dos profissionais que estavam ali trabalhando comigo eram enfermeiros, médicos e não tinham essa apreensão do que é o assistente social, qual a sua função e qual a importância. Infelizmente, gente, infelizmente isso. Então, era muito recorrente mandarem demandas pra gente que não é da nossa competência, que não tem a ver com a nossa área, que não é uma demanda que precisa de uma intervenção nossa ou que é de nossa responsabilidade, entendeu? E isso você só vai saber identificar quando você tiver propriedade do que é a sua função lá, de quais são as suas atribuições, do que você deve e não deve fazer. Eu não tô falando que isso é fácil e que isso acontece com todo mundo. Isso é algo que você aprende durante o tempo. Então, na área da saúde,
eu comecei a perceber essa movimentação. Algumas coisas eu acabava fazendo porque, enfim, você é novo no emprego, você não tem muita experiência, essas coisas assim, entendeu? Mas, claro, nada muito absurdo, longe do meu trabalho, né, do meu dever como assistente social. Mas isso, essas coisas você vai pegando com o tempo, tá? Não dá pra você entrar no seu primeiro emprego 100% preparado e sabendo tudo que você vai fazer e quais as demandas, não é assim, tá? Mas se der pra gente se preparar um pouquinho mais, é ótimo. E aí eu tô falando justamente nesse sentido. Quando você tiver propriedade de qual é a sua função naquele local de trabalho, vai ser muito mais fácil você conseguir falar, olha, isso não é minha atribuição, olha, eu posso fazer isso nesse caso, entendeu? E aí o seu trabalho vai fluir de uma forma melhor, porque você vai te trazer até confiança, porque você tá ali competente no seu trabalho, você sabe o porquê que você está ali e o que você deve fazer e o que não deve fazer, tá? Então isso já tira muito a insegurança. Você já tem uma postura profissional diferente. E aí, a penúltima dica é: não tenha medo de pedir apoio. Isso daqui é muito importante também. O meu primeiro emprego, os meus primeiros empregos, né, eu tenho 2 só, mas enfim, o meu primeiro emprego foi na saúde, o segundo foi na assistência, e até hoje, assim, não é só porque eu já tive o meu primeiro emprego e eu já passei por ele, que agora eu sou super autossuficiente, sou de boa, sei de tudo. Não, eu tô trabalhando no meu segundo emprego, eu já tô há meses trabalhando no CRAS, e ainda hoje eu sinto dificuldade em algumas questões. Aquele caso da habitação, por exemplo. Eu tava atendendo a pessoa, e aí o caso dela era um pouco difícil e tal, e aí eu subi e chamei a outra assistente social pra me acompanhar. Falei, olha, tem essa questão aqui, você pode me auxiliar nesse atendimento? E ela falou sim, e aí a gente fez o atendimento em conjunto. É normal, gente, precisar pedir ajuda, não tenham medo disso, sabe? Porque a gente não sabe de tudo, às vezes a gente não vai saber lidar de uma forma que outra pessoa sabe lidar, ou que já teve a experiência naquela área, naquele assunto, naquela demanda. Então não tenham medo de pedir ajuda, de pedir auxílio, apoio, mas, claro, também corram atrás das informações, de saber melhor as informações, as coisas, tá? Eu faço muitos atendimentos sozinhas, mas quando a pessoa pergunta uma coisa que eu não sei, ou tá em um atendimento que tá muito complexo ali pra mim no momento, que eu tô com dificuldade de talvez ver uma possibilidade de encaminhamento, etc e tal, eu peço um apoio profissional e tudo bem. E aí, por último, pra fechar, e meio óbvio, continue estudando. Infelizmente ou felizmente, a gente sai da faculdade ainda com muitas questões a serem aprendidas. Eu já conversei aqui com vocês várias vezes que eu sinto que a faculdade é um pouco meio corrido e que essa parte do cotidiano profissional falta um pouco, poderia ter mais relacionado a este momento, que é muito importante, né? Então, a gente sai meio que se sentindo despreparado às vezes, por conta que a gente não tem tanta informação do cotidiano profissional, né? E para isso, óbvio, a gente precisa continuar estudando, porque as coisas estão mudando, as leis estão mudando, as questões estão mudando, e a gente precisa acompanhar essas mudanças, porque isso faz parte do nosso trabalho. Então, por exemplo, sei lá, eu tô trabalhando na defensoria, eu tô trabalhando na saúde, eu tô trabalhando em uma organização da sociedade civil, mas aí teve uma mudança sobre o CAD único. Eu diretamente não tenho a ver com o CAD único, mas é uma informação muito importante e que pode surgir dúvida de algum usuário me perguntar algo relacionado a isso, ou até mais para eu saber mesmo que se chegar uma demanda, eu posso encaminhar para esta questão aqui, para esse local que cuida do CAD único. Então é muito importante a gente continuar estudando justamente para ter mais bagagem teórica e bagagem de informações mesmo e conseguir exercer o nosso trabalho de uma melhor forma. Bom, acho que era isso que eu queria falar. Sentir insegurança, então, né, é normal e faz parte de todo o desenvolvimento profissional, tá? Todo profissional vai se sentir inseguro e não quer dizer que ele tem 10 anos de profissão, ou que ele tem 1 ano de profissão, ou que ele tem 1 mês de profissão, que
isso vai passar e nunca mais vai existir. É claro que com a experiência profissional a gente vai se desenvolvendo mais. Mas a insegurança é normal, gente. Isso acontece com toda pessoa. E quando você identifica esse ponto fraco em você, você precisa trabalhar ele para melhorar da melhor forma possível. Então essas dicas foi para tentar tirar um pouco esse peso que a gente sente de primeiro emprego, de insegurança, de meu Deus, eu não vou saber o que fazer, eu não vou saber para onde vou encaminhar a pessoa. Enfim, essas coisas a gente aprende no dia a dia e, claro, sempre estudando. Então não deixe que esse sentimento te consuma. É claro que a gente não consegue ter o controle de tudo, a gente não consegue saber tudo, mas se a gente abraçar isso, que a gente não consegue ter o controle de tudo, mas o que a gente pode fazer é se preparar. Então eu posso me preparar da melhor forma possível. Eu não sei como vai ser a minha experiência no CRAS. Eu não sei como vai ser as demandas. Eu não sei como que, se eu vou estar sozinha. Eu não sei, enfim, eu não sei como que vai ser o meu trabalho profissional naquele setor, naquela área. Mas o que eu posso fazer é, com as informações que eu tenho, eu posso tentar me preparar da melhor forma possível para mim entrar pelo menos sabendo o básico. E o que é sabendo o básico? Essas coisas que eu contei para vocês. Conhecer o local de trabalho, conhecer os profissionais, conhecer o papel do assistente social lá, conhecer qual é o meu dever lá, o que eu preciso fazer, o que não é da minha competência. Então, assim, eu consigo me preparar e a preparação, gente, estudar traz muito mais confiança, porque você já tem uma bagagem de informações. Então, de verdade, eu fiz isso no meu primeiro emprego da saúde, eu fiz isso também no CRAS. Eu sabia que eu ia pro CRAS, aí eu comecei a ler tudo sobre o CRAS, eu comecei a pesquisar sobre o que faz assistente social no CRAS, quais as demandas, o que é PAIF, o que é serviço de convivência, enfim, eu fui procurando tudo o que eu conseguia achar de informações e a partir disso eu me senti mais segura. A mesma coisa na área da saúde, principalmente porque foi o meu primeiro emprego. Então, assim, eu sabia que tinha assistente social nas USAFAs, mas o que propriamente dito faz um assistente social ali? Então eu comecei a estudar. Estudei o que é EMULT, estudei qual é o papel do psicólogo, do médico, do enfermeiro, qual é o meu papel. Procurei saber as demandas, então o que faz a atenção básica, quais são as demandas, tem a questão da visita domiciliar, tem questão de relatórios, encaminhamentos. Então, quanto mais informações você tiver, mais seguro de si você vai se sentir. E isso reflete, obviamente, no seu perfil e na sua postura profissional. Então é isso, finalizo este vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que tenha auxiliado vocês pelo menos um pouquinho nessa questão de insegurança, de medo. É normal, tá? Se vocês quiserem me chamar pra conversar, eu super respondo vocês. Tem muita gente que me chama assim, eu consegui uma oportunidade no CRAS, mas eu não faço ideia do que faz o assistente social no CRAS, eu estou super nervosa, me ajuda. Aí eu vou lá, eu mando mensagem, dou dicas. E é isso, eu acho que a gente também tem que se auxiliar, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo se você se sente inseguro para fazer a sua primeira atuação ou então para entrar no estágio. Comentem aqui, tá? E me siga lá no Instagram, que é @dilidaslarissa. Um beijo e até o próximo vídeo.